Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Juventude 2, Corinthians 1. Corinthians desde 2002 não vence o Juventude em sua casa no Jacone e, cara, tá difícil esse tabu de ser quebrado. Desde 2002, 20 e poucos anos e o Corinthians nada, e a configuração atual indica que o Corinthians não vai conseguir quebrar tão cedo este tabu, porque o Corinthians está cada vez mais se apequenando. É isso aí, a aspas é forte, mas não é o Corinthians que está se apequenando, mas toda a administração, tudo que tá acontecendo com o Corinthians está apequenando cada vez mais a grandeza que uma vez o clube construiu e era sinônimo, foi sinônimo às vezes de competitividade, sinônimo de vencedor, sinônimo de um time copeiro, de um time guerreiro, de um time que não desiste nunca. Cara, isso tem com o tempo sido cada vez mais abafado, acabado pela diretoria, porque afinal de contas é a diretoria quem contrata, é a diretoria quem define o técnico, é a diretoria quem faz tudo, e aí os caras que estão lá não conseguem dar mais essa cara de Corinthians, o time guerreiro, o time lutador de sempre. Foi uma hora contra o Palmeiras, cara, mas só em clássico não dá. Contra time pequeno, time de menor expressão, com todo respeito ao Juventude, mas não dá para um Corinthians com toda a sua grandeza se acovardar diante do Juventude, por mais que seja no Jacone, fora de casa. Não dá. A gente vê outros times indo lá, tendo dificuldade, beleza, mas pelo menos dá uma dificuldade ao time adversário. Faz com que o time adversário sofra para vencer e não tenha essa facilidade como foi no caso do Juventude. Se inscreve no canal, deixa o like e bora falar um pouquinho mais sobre esse jogo, que é inadmissível um time do tamanho do Corinthians, com o jogo que fez na semana passada contra o Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque, jogou muito bem, conseguiu ser super bem competitivo, tá tudo bem, perdeu o Memphis, beleza. Tranquilo, rapaziada. Mas não pode somente depender dele. Tem lá outros jogadores de qualidade semelhantes ou até mesmo em fase melhor, né? Vamos assim dizer que, se for falar de técnica, habilidade, o Memphis é o melhor desse time, mas não tá numa fase ótima, não tá numa fase maravilhosa como esteve no finalzinho do ano passado. Outros estão melhores. O próprio Yuri Alberto, se for falar, é um cara que hoje representa mais para o time do que o próprio Memphis. O Garro é um cara que hoje ele representa mais para o time do Corinthians do que o Memphis. Se eles estão fora, eu acho que a falta deles é mais sentido do que a falta do Memphis. Tudo bem que o Memphis faz uma grande falta, independente de quem entra no seu lugar, não vai conseguir suprir a sua ausência. Mas hoje esses dois que eu falei estão à frente dele nessa, vamos assim dizer, nessa preferência, né? Nessa hierarquia de sentir a falta. Cara, e não dá. O Corinthians não jogou bola. O Corinthians não conseguiu jogar bola. Foi pouco criativo. As oportunidades que teve, Thales Magno, cara, errou finalização, passou quando tinha que ter chutado. Então fica muito difícil defender alguns jogadores, porque certas coisas não são questão de habilidade, mas sim tomadas de decisões. E tem jogadores ali que tem que ter a maturidade de conseguir ter a tomada de decisão mais assertiva possível. E não dá para um atacante, quando ele tem a visão clara pro gol, podendo finalizar cruzado, ficar com medo, ter falta de confiança e tentar passar. E nisso daí não consegue fazer a melhor jogada possível, que seria a finalização. Não dá, mano. Se você é um atacante, você tem que ter a vontade, a gana pelo gol. E o Thales Magno parece que não tem isso. Parece que pra ele tanto faz, tanto fez fazer o gol, cara. Você é atacante do Corinthians, você pode se consagrar, você pode fazer o gol e ficar cada vez mais na boca ali da fiel, do povo, e sair comemorando. E não faz isso, é inadmissível. Um atacante que é pago pra fazer gol, não fazer o gol, não ter essa gana, não ter essa vontade de fazer o gol. Pelo amor de Deus, não dá. Pra mim não dá. O Thales Magno, ele é um sinônimo, sei lá, de uma anemia de gols que você vê em muitos atacantes que existem hoje. A maioria dos atacantes pontas ou mais modernos, você vai ver, não tem ainda nem 50 gols na carreira. Assim, não dá. Não dá, mano. Um atacante que não tem 50 gols na carreira ser titular ou até mesmo ser reserva de um time tão grande como o Corinthians é apequenar o clube. Está cada vez mais apequenando o time, apequenando o clube. É a mesma coisa do São Paulo. Teve uma época um atacante que nunca tinha feito gol, o Calazans.
Não tinha feito gol. E o cara jogava no São Paulo. Se ele fosse um moleque da base que tivesse surgido ali, beleza. Mas não, ele foi contratado de outro time e ele não tinha feito gols. E a gente tem visto que esses times brasileiros estão cada vez mais apequenando por conta dessas gestões que fazem essas contratações bizarras. Se fosse numa época antiga, o São Paulo mesmo montou a base do Mundial, do time que foi campeão mundial do Goiás. Aí você vê, pô, do Goiás, não dá, mas se você olhava os caras, quem veio do Goiás? Grafite, você olha lá quem vem do Goiás, Danilo, Josué, você vê os caras que estão vindo ali do Goiás, você fala, pô, são caras que jogaram bem lá no Goiás. Por mais que seja um time pequeno, jogaram bem no Goiás, então vale dar a oportunidade. Hoje você nem isso vê eles indo atrás de jogadores que jogam pelo menos bem. Hoje, cara, eu acredito muito nessa questão do empresário. Hoje é um jogo empresarial tão grande, os caras querendo ganhar comissão, que começa a cavar muita vaga, muito fácil em clube grande. Você vê jogador hoje que joga nesses clubes do Corinthians, do São Paulo, até mesmo do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, times de uma grandeza, sabe, inigualável no Brasil, jogando e sendo titular, e você vê que não tem a capacidade, não tem a qualidade. O Santiago Trellis foi o 9 do São Paulo por um tempo. Aquele outro, o Tanque Chaves, eu esqueci o nome dele, Chaves, eu só vou falar do São Paulo porque eu sou São Paulino. O Chaves foi o 9 do São Paulo em 2016, 17. Acho que 15, 16. Pelo amor de Deus, não dá, gente. São jogador, aquele Gonzalo. Não dá, gente, não dá. São jogadores que tecnicamente não estão ali, não eram para estar ali. Mas você fala, pô, você acabou de falar dos caras do Goiás, mas os caras do Goiás você via que eles demonstraram alguma coisa tecnicamente lá e jogaram bem. E aí, às vezes, é uma aposta que vale dar certo. É o caso do Pedro Raul. O Pedro Raul foi muito bem no Goiás, aí ele vai pro Vasco, não consegue ir bem no Vasco, não joga bem no Vasco, é vendido pra fora, e depois vem pro Corinthians, não consegue ir bem no Corinthians, aí ele vai pro Ceará, e você vê que ele tem o futebol. Alguma coisa aconteceu, é confiança, e ali ele foi ganhando a confiança dele, e ali ele foi parar no Ceará, e teve um momento ali que ele explodiu de gols a cada rodada. Então, você vê que o cara tem ali uma certa qualidade e por algum motivo perdeu, assim como o Yuri Alberto, sabe? Mas o Yuri Alberto, ele veio de um Internacional, jogou bem, ele veio de um Santos e jogou bem, ele tava no Zenit e tava fazendo gol, tava jogando bem, ou então às vezes um pouquinho encostado, mas ele tem um retrospecto já de uma época onde ele teve um momento bom. Agora, jogadores Thales Magno, pra mim, eu não vi ele tendo um momento bom em nenhum lugar. A não ser quando ele surgiu no Vasco, mas ainda assim não foi momento bom, foi lapsos, lampejos somente. Não foi um momento onde ele teve continuidade. Não dá, é inadmissível. E ali você vê um Nenê com 44 anos passeando em cima do Mateuzinho. Tá, que o Mateuzinho depois meio que se redimiu fazendo aquele gol de falta que diminuiu pra 2-1, mas não dá, cara. Não dá. O Juventude teve chance de fazer 3, teve chance de fazer até 4, mas perdeu muitos gols. Perdeu chance, finalizou muito mal. E assim fica, sabe? Fica vergonhoso pro Corinthians nessa situação. Nas últimas 10 partidas do Brasileirão, só venceu uma. As 5 rodadas não vence. Venceu somente... Foi quem que venceu? Foi o Ceará? Agora eu não lembro. Não me recordo quem que venceram. Mas perdeu para Bragantino, perdeu para São Paulo, empatou com Fortaleza, empatou com o Cruzeiro. Tudo bem que o empate no Cruzeiro foi super ali comemorado. Mas entre esses espaços venceu o Palmeiras. Então esse time está focado só nas Copas e vai largar. Cara, é incrível como o Dorival Júnior ele tem isso, né? Por isso que ele é chamado de Senhor Copa do Brasil. Porque na Copa do Brasil ele vai bem, independente de como o time tá. Em 2023, a mesma coisa. O São Paulo não vencia fora de casa no Brasileirão, mas na Copa do Brasil estava avançando, até que chegou um momento e foi campeão. Será que o Dorival Júnior só sabe jogar Copa? Campeonato de pontos corridos ele não consegue dar continuidade, ele não é bom pra isso, ele não consegue montar um esquema onde o time se favoreça, se prevaleça diante de times mais fracos. E somente em Copa, onde ele tem que ser mais assertivo, consegue? Cara, é meio que um paradoxo que não dá pra você entender direito. Cara, onde esse Corinthians vai parar? Tendo disputas judiciais e tanta impeachment agora do Augusto Melo, onde é que esse Corinthians vai parar? E o quanto isso está afetando de verdade, de fato, o time e
afetando nas atuações do clube. É muito difícil saber onde vai parar. Mas se for continuar desse jeito, o destino é rebaixamento. Não dá. Precisa melhorar. Ou então o destino mais provável é o quê? A troca do Dorival. E aí vai chamar quem? Vai trazer quem? Zubeldia? Vojvoda? Não sabemos, né? Se vão conseguir dar liga. Ou... porque é muito fácil mudar o técnico. Mas e aí? Com esses jogadores que estão lá, não vão ser cobrados deles? Não? Então se inscreve no canal, deixa o like e deixa a sua opinião aí, beleza? Tamo junto, é nóis.